Estamos iniciando mais um encontro da Noite do Conselheiro. Vamos então orar a Jesus pedindo proteção para a nossa reunião. Senhor Jesus, hoje com a palavra do nosso irmão de outra instituição, queremos nos aproximar mais do Teu Evangelho. Recebemos o trabalhador Daniel Oliveira, para o qual pedimos Tua proteção aonde estiver neste momento. Que a ambiência de paz que nos será concedida nesta reunião, em homenagem ao nosso mentor conselheiro, possa envolver nossos semelhantes em humanidade, encarnados e desencarnados, neste momento rude, mas necessário, que nos candidatamos para nos reabilitar. Obrigado, Mestre Planetário, pela Escola da Terra, que nos ofereceste com muito amor para voltarmos ao rebanho de progresso em direção a Deus. Que os nossos estudos da noite conte com a presença dos benfeitores espirituais, sob a orientação de conselheiro e o bafejo do seu amor, Jesus. E, ao início da primeira reunião do mês de abril, possamos louvar e agradecer ao Senhor do Universo, pela glória da vida que nos é concedida, e suplicarmos auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso Mestre e Guia. Que a paz de Deus esteja em todos os nossos lares. Olá, companheiras e companheiros do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Muito felizes estamos aqui pela oportunidade de serviço, pelo convite ao trabalho, por essa oportunidade de convivência fraternal, mesmo que remotamente, que é também a oportunidade de estudo, de reflexões para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade e, consequentemente, a felicidade daqueles que nos cercam, os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Meu nome é Daniel Oliveira, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, no bairro Olaria, no município do Rio de Janeiro. Gostaria muitíssimo de agradecer a Leonardo e todas as companheiras e companheiros desta casa espírita. E hoje temos o tema conhecimento de si mesmo, um dos temas fundamentais da doutrina espírita, que nos indica um caminho, se bem entendido, sentido e, sobretudo, praticado, um caminho de felicidade. Então falaremos hoje sobre o tema conhecimento de si mesmo. E para o estudo de hoje, eu separei uma questão muito importante, uma questão fundamental da primeira obra codificada por Allan Kardec, o nosso irmão Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Já na sua primeira obra, intitulada O Livro dos Espíritos, a questão 919-919A, Allan Kardec expõe esse tema com informações trazidas pelo Espírito Superior, nosso irmão Santo Agostinho. Então são as questões, a proposta do estudo de hoje é desenvolvermos essas questões, a 919 e a 919A. Um tema, volto a dizer, conhecimento de si mesmo. Então Allan Kardec questiona, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para o homem se melhorar ainda nesta vida e resistir à atração do mal? Percebam a sutileza, em poucas palavras, de profundidade do codificador na sua questão. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, o ser humano, o homem ou a mulher, de se melhorar ainda nesta vida e de resistir à atração do mal, aos arrastamentos,
Então Allan Kardec pergunta isso de forma muito objetiva e Santo Agostinho também, de forma muito objetiva, responde, Santo Agostinho Espírito. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, : conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho muito objetivamente resume qual é esse meio prático mais eficaz, né? Dizendo que um sábio da antiguidade já tinha dito isso para a gente, né? Que é a máxima, conhece-te a ti mesmo, ou seja, que para que nós nos melhoremos nessa vida e resistamos à atração, às atrações do mal, né? E consequentemente sejamos felizes, nós precisamos nos conhecer. Por isso o conhecimento de si mesmo. E Allan Kardec não ficou satisfeito com a resposta, ele fez a sua pergunta, 919A. E dizendo o seguinte: sabemos toda a profundidade desta máxima, ou seja, do conhece-te a ti mesmo. E ele continua, mas a dificuldade está precisamente em saber como conhecer-se a si mesmo. E aí ele emenda perguntando finalmente, como consegui-lo? Ou seja, ele vai ser mais objetivo ainda na pergunta. Allan Kardec não fica satisfeito, então ele, como se falasse com o espírito que responde, no caso Santo Agostinho, olha, precisamos se aprofunde um pouquinho mais essa resposta. Então Santo Agostinho, como sempre, de forma muito sábia, muito amorosamente, discorre, constrói uma belíssima resposta, até relativamente extensa, mas de conteúdo riquíssimo, dando então, não só para Allan Kardec, mas para todos nós, essa sugestão, esse guia prático e eficaz para que nós nos conheçamos melhor, para que nós nos melhoremos ainda nessa vida, consequentemente para que nós sejamos felizes, porque assim estaremos mais atentos aos caminhos do mal, dando mais importância e tentando seguir mais frequentemente os caminhos do bem. Então Santo Agostinho diz basicamente o seguinte: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao final de cada dia, fazia um exame da minha consciência, fazia revista de todos os atos do dia. Antes de me deitar, antes de adormecer, fazia uma relação de erros e acertos, era o que Santo Agostinho fazia. Ele via tudo que ele tinha acertado, do ponto de vista moral, obviamente, e tudo que ele tinha errado. Para que, dessa forma, identificando erros e acertos morais, ele pudesse, então, registrar aqueles erros, registrar aquelas faltas, aquelas falhas morais e gradativamente, empenhado, ir trabalhando cada uma delas. É de uma simplicidade, companheiras e companheiros, tão grande quanto a eficácia dessa atitude diária, dessa atitude moral cotidiana. Porque realmente, se cada um de nós tivesse o cuidado, ou tiver o cuidado, diariamente, todos os dias, ou pelo menos tiver o interesse em todos os dias fazer isso, antes de nos deitarmos, ao final do dia, no momento tranquilo, no momento reservado, recolhido, sem as inúmeras alternativas de telas que temos nos dias de hoje, com toda a tecnologia. E o que quero dizer com isso? Sem a televisão, sem o computador, sem o celular, sem as redes sociais, sem as séries, o streaming, né? Sem os filmes, que às vezes até nos perturbam muito mais do que nos acalmam, com tantas informações, tantas notícias, tanto conteúdo de séries e filmes que às vezes nos fazem estar muito mais perturbados antes de dormir do que pacificados. Se nós tivermos o cuidado, o esforço diário de todos os dias antes de dormir, ter esse exercício moral, essa ginástica moral, certamente
nós tendemos a estar muito mais em paz, a estarmos num caminho muito mais de tendência do bem do que de tendência do mal. Porque esse exercício nos propicia, antes de deitarmos, diariamente, todos os dias, fazer esse checklist, essa checagem das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos. E relembrar, porque está tudo fresquinho, né? Foi do dia que está terminando, do dia que está acabando, ou seja, foram de horas atrás, e relembrando o que a gente fez de bom, o que a gente fez de bem, e o que a gente não fez de bem, o que a gente fez de mais relacionado ao mal, né? E ir passando revista na nossa consciência, e relembrando um recordatório das nossas atitudes. Uma ginástica moral, um exercício diário relacionado àquilo que nós precisamos desenvolver também como a lei do progresso, além do intelecto, a nossa moralidade. Então essa dica de Santo Agostinho, esse exercício cotidiano, esse exercício moral diário, é um exercício de desenvolvimento da nossa moralidade também. Porque a partir do momento que, humildemente, a gente precisa exercitar a humildade também, o não orgulho, ou pelo menos a diminuição do nosso orgulho, que é um companheiro gigantesco que anda com cada um de nós, através do exercício da humildade, a gente vai reconhecendo erros, a gente vai reconhecendo falhas, vai se reconhecendo criaturas ainda bastante imperfeitas. Percebam, ainda. Não seremos eternamente imperfeitos. Estamos em progresso, estamos em aperfeiçoamento. Então, através desse exercício, através do desenvolvimento também da nossa humildade, vamos reconhecendo falhas, vamos reconhecendo as nossas imperfeições. E a partir daí, temos instrumentos e, mais do que isso, temos conteúdo para que possamos nos trabalhar no sentido do aperfeiçoamento. Nesse caso, especialmente o aperfeiçoamento moral. Porque simplesmente não dá para a gente se melhorar, não dá para hoje ser indivíduos melhores do que ontem e amanhã indivíduos melhores do que hoje, se a gente não identifica em nós o que precisa melhorar. Não dá para a gente se melhorar moralmente e também intelectualmente se nós hoje não paramos para pensar sobre as nossas próprias atitudes, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre tudo aquilo que nos acontece durante o dia e as nossas reações, os nossos comportamentos, como é que a gente reage a cada coisa que nos acontece, a cada notícia, a uma fala de um companheiro, a um sentimento que nos chega, a uma atitude de um companheiro nosso, a um problema que a gente precisa resolver, uma notícia difícil que temos que encarar, que recebemos. Como é que a gente reage? Como é que a gente se conduz nas nossas relações, nos nossos relacionamentos com as pessoas que moram conosco, as pessoas que estão dentro do mesmo lar que nós, debaixo do mesmo teto? A gente trata bem essas pessoas, a gente trata mal, a gente trata essas pessoas pior do que as pessoas que não moram conosco. Tantos de nós cometemos essa falha de tratar de uma forma pior as pessoas que estão dentro do nosso lar e que às vezes são pessoas que não nos fazem nada de mal, né? Muitas vezes são pessoas que não nos fazem nada de mal e a gente é mais impaciente, mais rude, mais mal educado, mais grosseiro, mais indiferente muitas vezes com essas pessoas da nossa família, consanguínea ou não, ou seja, que vivem conosco debaixo do mesmo teto, em relação às pessoas
fora da nossa casa. E por mais que esses familiares consanguíneos ou não sejam pessoas de difícil relacionamento e pessoas às vezes até que nos querem mal, não é à toa que elas estão conosco nesse caminho de família, como sendo família, consanguínea ou não. Isso não é à toa. Sabemos que Deus coloca essas pessoas na convivência conosco, sob o selo da instituição família, para o aprendizado, para o progresso, para o desenvolvimento de cada um de nós envolvidos nessas relações. Então, é pelo exercício do conhecimento de si mesmo, o exercício do autoconhecimento, desse conhece-te a ti mesmo, nós desenvolvemos essa capacidade de olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos com as pessoas que nos cercam, desde o nosso núcleo familiar, aos nossos vizinhos, às pessoas que trabalham conosco, às pessoas da convivência na casa espírita, as pessoas que nos relacionamos presencialmente ou não, nos faz chamar a atenção esse exercício, esse condicionamento de se olhar para si mesmo e reconhecer imperfeições, de perceber sobre os nossos pensamentos o que temos pensado, o que temos desejado para os nossos semelhantes, sejam semelhantes próximos ou não, o que temos desejado para os nossos governantes, para os líderes não só da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, mas para os líderes mundiais, o que temos desejado para os colegas de convivência cotidiana, o que temos pensado. São pensamentos construtivos, são pensamentos mais ligados ao sublime dentro das nossas capacidades imperfeitas, são pensamentos de paz, são pensamentos de esperança, de força e de coragem em sua maior parte do tempo, ou na maioria do tempo temos tido pensamentos de qualidade destrutivos, aflitivos, angustiantes e angustiosos, pensamentos que nos levam a estados de desequilíbrio, a estados nocivos para nós próprios, estados insalubres, ou seja, de não saúde, não só do ponto de vista mental, espiritual, mas do ponto de vista físico também, pensamentos desequilibrantes para nós e para outros companheiros e companheiras. Esse exercício que Santo Agostinho nos convida a fazer diariamente, do conhece a ti mesmo, desse balanço, ele mesmo fala, ele usa uma expressão muito interessante, dê balanço no seu dia moral, ou seja, quem dá balanço dá equilíbrio, avalia perdas e ganhos no seu dia moral, ou seja, no seu dia de atitudes, de relações, de comportamento, de sentimentos. Esse exercício da gente dar balanço, avaliar lucros e perdas, avaliar ônus e bônus morais no nosso dia, esse exercício, esse condicionamento a esse exercício diário, nos faz pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos faz perceber, o que aliás é muito libertador, na minha humilde opinião, nos faz perceber que nós não somos tão bons quanto nós achávamos, que nós não somos os caras ou as caras, como se diz popularmente, e que nós estamos ainda bastante imperfeitos, sim, que nós precisamos agir com mais humildade, que nós precisamos agir com mais indulgência, ou seja, reconhecer que o outro é imperfeito também, e assim como eu falho, o outro falha também. O que não é passar a mão na cabeça, o que não é ser conivente, não é isso. É entender que o outro, assim como eu, também está bastante imperfeito, então também vai errar, porque eu erro também. Então, assim como eu preciso de compaixão, de compreensão e de indulgência, o outro também precisa disso. De compaixão, de compreensão, de indulgência, de perdão, porque nós precisamos ser perdoados também porque falhamos no passado, falhamos até hoje. Então esse exercício é um exercício muito libertador, um exercício de paz e de inevitável felicidade para cada um de nós. Porque nós, além de identificarmos essas nossas falhas,
né, termos a coragem, a humildade de olhar para dentro de si, de fazer essa viagem interior e gradativamente identificando essas nossas necessidades de correções. André Luiz fala muito a questão do caminho reto, né? E todos esses espíritos que nos ajudam, Emmanuel, todos os espíritos que nos ajudam não só na doutrina espírita, na revelação espírita, mas nas outras obras adjacentes espíritas e em todas as correntes do bem, falam muito dessa importância do caminho reto. Então, esse exercício nos faz olhar para essa necessidade de identificarmos em nós o que nos trará inevitável felicidade, de identificarmos gradativamente em nós o que precisa ser corrigido, precisa ser retificado, e mais gradativamente ainda ir trabalhando cada uma dessas necessidades, cada uma dessas imperfeições, sem atropelos, sem ansiedade, gradativamente ir trabalhando. Temos tempo para isso, mas para que trabalhemos, volto a dizer, precisamos identificar, ter a humildade de identificar o que precisa ser corrigido, de identificar as nossas imperfeições, ou seja, precisamos gradativa e frequentemente nos conhecer cada vez melhor, cada um se conhecer cada vez melhor. E esse exercício também nos dá felicidade porque identificamos também as nossas virtudes. Nós não somos só imperfeições, né? Nós não somos só falhas e erros, nós temos acertos também, graças a Deus. Já caminhamos até aqui. Não somos espíritos desta encarnação, somos espíritos multimilenários que estamos caminhando há algum tempo na estrada do progresso intelecto-moral. Então temos acertos também. Temos progresso realizado, já temos algumas virtudes em desenvolvimento. Então esse exercício também nos faz identificar e temos que nos felicitar com isso, companheiras e companheiros, não de forma arrogante, não de forma orgulhosa, mas de forma humilde também, e volto à questão da humildade. Precisamos nos felicitar sim, nos dar o direito de estar felizes com aquilo que acertamos, com humildade, sem acomodação. Ou seja, porque eu acertei, não, então tá bom, agora também não preciso acertar tanto, se eu errar um pouquinho tá tudo bem. Não, eu acertei, eu reconheço em mim algumas virtudes. Se eu reconheço em mim algumas virtudes em desenvolvimento, eu preciso me dar o direito de me felicitar com isso sim, humildemente, não achando que eu sou o cara ou a cara, que eu já sou um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, um Eurípides de Barçanufo, um Allan Kardec, nada disso. Porque a humildade, um dos conceitos, das definições que eu mais gosto de humildade é aquela que diz que humildade nos faz perceber o que a gente é e, consequentemente, o que a gente não é. Ou, se a gente preferir, nos faz perceber o que a gente está e, consequentemente, o que a gente não está. Ou seja, de acordo com essa definição, humildade nos faz perceber as nossas imperfeições, ou seja, aquilo que a gente precisa melhorar bastante ainda, todos nós, espíritos ainda de terceira ordem, né? De acordo com a escala espírita, mas nos faz perceber também aquilo que já conquistamos de virtudes, né? Ou aquilo que estamos conquistando de virtudes. Então, a humildade, ela nos mostra o que eu sou e o que eu não sou. Nisso, falando português claro, nisso eu me garanto, nisso aqui não. Nisso aqui eu tenho competência, nisso aqui eu não tenho competência. Nisso aqui eu estou indo bem, posso melhorar, nisso aqui eu ainda preciso melhorar muito. Então, a humildade nos faz ter uma noção mais clara daquilo que a gente é ou que a gente está, do ponto de vista progressivo, intelecto, moral. Então, com humildade, a gente também precisa reconhecer o que já conquistamos, porque isso também nos dá alegria. Isso nos dá um sentimento de dignidade, de conquista. Isso é importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, isso é importante também. Né? A gente não ter aquele hábito que muitas vezes, sem condenação nenhuma, companheiros, na minha fala, tá? Vai ser uma fala avaliativa, de avaliação.
Mas muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo: ah, não mereço, eu não sou assim, eu não sou assado, diante de algum elogio, né? Mas às vezes é até hipocrisia, porque a gente precisa admitir: não, obrigado pelo elogio, com humildade sempre, né? Obrigado, que bom o reconhecimento, ser grato e retribuir de uma forma carinhosa também aquilo que nos chega com carinho, sem nos envaidecermos. Mas também a gente não precisa ser falso, ou desculpe o peso da palavra hipócrita, não, eu não sou nada disso e tudo mais, que isso? Se é um elogio verdadeiro, é um reconhecimento daquilo que a gente já conquistou. De uma forma muito humilde, sem se envaidecer, a gente pode ser grato pelo reconhecimento, porque isso, inclusive, nos ajuda a seguir adiante numa vida que não é fácil, ainda mais quando vamos gradativamente conquistando essa consciência do tanto que ainda temos que conquistar pela frente, no sentido das virtudes, no sentido do nosso progresso intelecto-moral. Santo Agostinho diz, além dessa dica, né, que ele começa a resposta sobre o conhecimento de si mesmo, essa lindíssima e profunda resposta da subpergunta, né, a 919A do Livro dos Espíritos. Ele nos chama uma reflexão que é o seguinte: se Deus nos chamasse agora de volta para casa, né, se nós voltássemos agora ao mundo espiritual pelo fenômeno morte, se nós então passássemos pela morte do corpo, obviamente, e voltássemos a ver o mundo espiritual, como estaria a nossa consciência? Nós estaríamos tranquilos? Nós teríamos a tranquilidade de olhar para todos os que nos cercam? No mundo espiritual, onde nós não podemos ocultar nada de ninguém, dos outros espíritos? Nós teríamos a consciência tranquila se hoje nós passássemos pela morte? Se hoje fosse o dia para que voltássemos ao estado de desencarnação? Quem tem a consciência mais tranquila, ou que tende a ter a consciência mais tranquila, obviamente é aquele indivíduo, é aquele companheiro ou companheira que tem o hábito de se reconhecer, de conhecer-se a si mesmo de forma cotidiana, ou seja, tem o hábito de fazer esse exercício. Porque então, se a morte, o fenômeno biológico morte, nos convidar a voltar para a nossa casa original hoje, nós voltamos com a consciência um pouco mais tranquila de saber naquilo que acertamos, naquilo que erramos e precisamos consertar e naquilo que ainda temos de bastante perfeito e que estamos a caminho dos reparos morais. E ele termina, já lá pelo final da resposta, Santo Agostinho termina com uma expressão muito interessante, que é o seguinte: justo é que se gastem alguns minutos por dia para a conquista da eterna felicidade. Olha que interessante, pessoal. Que frase motivante, porque realmente é um investimento muito pequeno diário para a gente ser eternamente feliz. É uma construção dia após dia de alguns minutinhos por dia, onde nós, ao final do dia ou não, nós paramos num momento nosso para refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que precisa melhorar em nós, sobre nossos acertos. Oramos, pedimos ajuda ao nosso anjo guardião ou guia espiritual, pedimos ajuda aos benfeitores da espiritualidade que se interessam por nós, que se interessam pela nossa encarnação, além, obviamente, do nosso anjo guardião. Oramos a Jesus, oramos a Deus, pedimos força para sermos mais humildes, para reconhecer as nossas falhas. Pedimos força e vigilância para trabalhar os nossos erros, as nossas imperfeições. Pedimos ajuda, isso também é um exercício de humildade. E reconhecemos que os outros nos ajudam, mas o livre-arbítrio é nosso. Nós escolhemos aquilo que faremos por nós mesmos. Nós é que somos donos da nossa própria felicidade. Ninguém nos muda, nós é que nos mudamos. Através do nosso próprio esforço, do nosso empenho, da nossa vontade, da nossa ação. E ação, preferencialmente, no bem. Então é justo, como diz Santo Agostinho, nesse investimento muito interessante, porque é um pouquinho por dia para o investimento de felicidade eterna. São alguns minutinhos por dia
para que a gente conquiste gradativamente essa eterna felicidade. E nas minhas reflexões íntimas gostaria de compartilhar algo que reflito sobre quando, pensando nesse tema, que conhecer-se a si mesmo também é olhar para dentro de nós no sentido de perceber o que sentimos, o que estamos sentindo a cada situação do dia a dia, né? É felicidade, é tristeza, é raiva, é ódio, é rancor, é desejo de vingança, é ressentimento, é inveja, é ciúme, é euforia, é a depressão, melancolia, tristeza. O que é que estamos sentindo? A gente precisa estar atento aos nossos sentimentos também. E aos nossos sentimentos a cada questão que nos chega, a cada acontecimento do dia a dia. Não vai dar para a gente estar atento 100% do tempo. Mas se a gente ir se condicionando e se esforçando, a palavra-chave é essa, esforço, a esse hábito e adquirindo esse hábito cotidianamente, a gente vai ficando cada vez mais e automaticamente atento a isso. E não precisa muitas vezes, lá quando estivermos mais condicionados, no bom sentido da palavra condicionado, não precisa mais chegar no final do dia, porque na hora que acontecer a gente está atento, a gente está vigilante. Então já vai perceber, puxa, errei. E ali, a partir dali, naquele mesmo momento, já vai se melhorando, já vai se esforçando, já vai botando isso em tela para se melhorar no seu dia a dia. Então é importante também a gente estar atento a sentimentos, aquilo que a gente sente. Além, obviamente, das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Companheiras e companheiros, muito feliz, muito agradecido por mais essa oportunidade de estudo em conjunto, de reflexões, de convivência mesmo que remota, convivência fraternal, de serviço, de contato com essa linda doutrina espírita e com o Evangelho do Cristo. Muito grato pela oportunidade de serviço, quero agradecer muitíssimo e convidar a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo muito a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade tão valiosa para cada um de nós. O nosso coração, Mestre querido Jesus, está repleto de felicidade, não só pela oportunidade, mas por podermos ter contato com a Tua Santa Doutrina Espírita. Você que é o nosso Cordeiro de Deus, o nosso governador espiritual planetário, aquele que com tanto carinho nos rege, nos coordena, Tuas ovelhas, almas terrenas neste planeta. Nosso coração é muito feliz por termos também o contato com a Tua também doutrina espírita. Muito obrigado, Jesus, companheiros espirituais, benfeitores, anjos guardiões, conosco aqui agora nesse momento. Que tenhamos a força e a coragem para a humildade de reconhecer em nós aquilo que precisa ser melhorado. Que nós sejamos cada vez mais, Jesus, como diz Francisco, instrumentos da vossa paz. Porque, uma vez esforçados honestamente, sinceramente, esforçados em nos melhorar, inevitavelmente passamos a ser assim melhorados cada vez mais, passamos a ser instrumentos de trabalho mais úteis na Tua obra, instrumentos da vossa paz, da nossa paz, da paz e da felicidade daqueles que nos cercam, Jesus. Muito, muito obrigado, hoje e sempre. Graças a Deus. Despeço-me, companheiras e companheiros, agradecendo uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.